O jornalista e escritor Zueni Ventura é o convidado do projeto Sempre um Papo desta semana. Ao longo de quase 50 anos de jornalismo, Zueni Ventura acompanhou as principais mudanças comportamentais, políticas e sociais ocorridas nos últimos anos. Em seu mais recente livro, o jornalista reúne episódios que viveu e histórias de pessoas que presenciaram e muitas vezes protagonizaram essas transformações. Você assiste agora Sempre um Papo com Zueni Ventura. Para mim é uma alegria fazer esse bate-papo com o Zueni. Eu acho que eu lancei todos os livros do Zueni e o melhor que eu tenho nessa história é a amizade que a gente já tem há muitos anos, ele e a Mary, que está aqui. Isso é o meu patrimônio, esses 20 anos, né, Zueni? Verdade, eu sou freguês dos primeiros, né? Freguês antigo. E, enfim, é a segunda vez, pelo menos nessa sala aqui, que eu vim a Brasília a última vez, foi também muito, muito legal. Foi sobre o livro do Chico Mendes, né, que eu tinha lançado, e lancei aqui. Então, eu hoje estava brincando, que me perguntaram por que eu estava lançando aqui. Eu falei, acho que é por superstição, né, porque deu certo, então, vou lançar de novo, né. Então, foi um encontro. Eu gosto muito do formato desse projeto do Afonso, porque é sempre um papo, ou seja, é realmente um bate-papo, quer dizer, não é palestra, não é conferência, é realmente uma troca, é realmente uma conversa, né? E eu apenas inicio levantando algumas questões para depois a gente estabelecer realmente o diálogo. Eu sei que há um primeiro momento em que as pessoas ficam, né, um pouco tímidas de fazer pergunta, levantar para perguntar, mas é só a primeira, porque depois que faz a primeira, realmente não para mais. E o Afonso vai me ajudar hoje nesse papel, né, de, enfim, estimular um pouco essa conversa para não ficar só numa direção. Até porque esse livro que eu publiquei é um livro de histórias. Eu costumo dizer que a única coisa que nós sabemos fazer, jornalista, é contar história. É ver, de preferência pelo buraco da fechadura, né, porque somos todos voyeur, né, e contar o que a gente sabe fazer. E eu recolhi, quer dizer, depoimentos, quer dizer, personagens e episódios, né, desses meus quase 50 anos de jornalismo e reuni desse livro. As pessoas me perguntam, mas qual foi o critério? Né? Qual foi o critério que você usou? Eu falei, foi o critério da emoção, da memória, um critério realmente afetivo. Personagens, episódios, histórias que me tocaram de alguma maneira. Há histórias tristes, há uma especialmente triste, que eu preferia não ter contado, nem ter vivido, que é a última história do livro. Eu fui até questionado por uma jovem repórter aqui de Brasília, fez uma entrevista comigo, aliás, uma matéria muito boa que saiu hoje, e ela, meio que reclamando, meio que assim, decepcionado, tinha lido o livro, tinha gostado muito, mas chegou no final, e ela foi a primeira a fazer essa observação. E tinha a palavra fracasso. E ela falou, mas como? Quer dizer, eu não entendo, ela não se conformava com o fato de que era um livro assim para cima. Eu sou uma pessoa otimista, detesto depressão, detesto tristeza, detesto infelicidade, tenho a vocação para alegria, enfim. E no final, aí eu disse, olha, não é o livro não é isso, nem a minha vida, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar, eu tenho uma família incrível, uma mulher maravilhosa que está aí, vocês depois vão conhecer, tenho 2 filhos, né, que eu tivesse que escolher, desenhar, seria exatamente como eu tenho. Então, não tenho razão, eu acho que eu já tenho mais do que eu devia, né, do que merecia, pelo menos. Né? Então, não é por aí. Mas, então, esse tal fracasso, eu disse para ela, é desse capítulo, que é uma história sobre a qual depois a gente pode falar. Mas, então, queria dizer, são histórias assim variadas, de momentos variados. Começam nos anos 50, quando eu começo a minha vida profissional estudando letras neolatinas na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio. E aí, quando eu digo eu tenho muita sorte, né, e sempre tive mais do que merecia, é que eu fui aluno, só para vocês terem ideia, nesse curso de letras neolatinas. Eu nasci em Minas, fui para Friburgo, me criei em Friburgo desde os 11 anos, e aí fui estudar no Rio. Naquela época você tinha que ir para o Rio para estudar, você não tinha faculdade, assim, cidade do interior. E nesse curso, simplesmente eu fui aluno enfim, só para vocês ficarem com inveja, né?
por exemplo, do Manuel Bandeira, do Alceu Moroso Lima, e por aí vai. Então é engraçado que até os jovens, é impressionante o Bandeira, o Manuel Bandeira, como não só, eu acho que é o nosso maior poeta, eu gosto, tenho uma, não só pela relação que a gente teve, pessoal, mas porque ele realmente é um poeta excepcional. Ele era mas, muito rabugento, né? Não, ele era engraçado, porque o Bandeira, nessa escola, tinha o seguinte, tinha a Cleonice Berardinelli, Cleonice tem hoje 80 anos, e é uma mulher linda, ela era maravilhosa, e era realmente a paixão dos rapazes. Eu tinha uma turma que eram uns 30, Domício e eu de homem, e todas as outras mulheres, né? Mas que se apaixonavam pelo Zé Carlos Lisboa, que era também um grande professor e um grande ator. Ele tinha um gestual, ele tinha uma presença dramática, era impressionante, né? Para vocês terem uma ideia, ninguém entrava para a faculdade para estudar espanhol, uma das cadeiras de espanhol, estudar espanhol, italiano, francês, enfim. E todo mundo acabava gostando de espanhol por causa do Zé Carlos Lisboa, né? Inclusive eu. Nunca pensei em gostar de espanhol, e, enfim, porque ele começava... Primeiro ele pegava o Lorca, né, o Gabriel Garcia Lorca, e fazia encenação em sala, cada um participava do coro, então era uma coisa realmente fantástica. O Alceu Moroso Lima era um monumento, ele era muito alto, muito bonito, e tinha a aura de santo. Ele era meio santo mesmo, o Alceu era católico, são dos líderes católicos da... Era uma figura realmente extraordinária, extraordinária, extraordinária. E eles deram as aulas dele, a aula do Alceu sempre não era uma aula, era uma conferência, mas são aquela conferência de mau nível de saber, de erudição, e ao mesmo tempo com uma empatia muito grande. Você tem, né, a gente tem erudição e é chatíssimo, né? Mas nesse time, então estava a Cleonice, que tinha feito curso de teatro e tal, ela representava Gil Vicente quando era jovem, então ela dava aula como se estivesse representando, é muito bonita, era a nossa paixão, até hoje eu brinco com ela, chama Dona Cléo a Divina, né? Que a gente chama de Cléo a Divina, né? E ela disse, mas eu nem desconfiava. Eu falei, você não desconfiava que todos nós éramos apaixonados por você, todos os rapazes, né? E o Bandeira era o seguinte, o Bandeira tinha sido tuberculoso, né? Quer dizer, a tuberculose numa época em que isso era um estigma parecido como é da AIDS hoje. Eu sei porque eu fui criado em Nova Friburgo, que era uma cidade de cura. Tinha um sanatório naval para onde iam os tuberculosos da Marinha. E chamava HT, quer dizer, se chamava de HT, Hospital dos Tuberculosos. E era você não, jamais eu vi, mas fui criado entre tuberculosos, né, na minha adolescência toda, e eu, pouquíssimas vezes, ouvi pronunciar essa palavra. Você dizia assim, fulano é HT, ou então fulano é fraco, fulano, no máximo, fulano é tísico. Tamanho o estigma que era essa doença. Quer dizer, era a AIDS de hoje. Eu costumo dizer que a minha geração tem um capítulo até, que chama A Chegada da Peste, que é um dos capítulos também tristes, porque a gente vendo todos os amigos sendo dizimados, né, por essa epidemia, que ela chega no Brasil, como em todo lugar, com uma epidemia. E aí a gente começou a ver os amigos caindo, e de repente você olhava e dizia assim, meu Deus, e não queria acreditar que, né, que fulano está com AIDS, fulano está com AIDS. Eu perdi alguns amigos assim, que tem histórias, tem a história do Cazuza, tem a história do Leon, tem a história do Betinho, a história, né, dramática dos irmãos, né, enfim, os três morreram, né, hemofílicos, né, mas o Betinho, além de hemofílico, ele tinha muito humor, né, o Betinho tinha um humor incrível, quer dizer que ele era hemofílico, era tuberculoso e aidético, né, e ele quando era, mas ele tinha uma energia, sério, né? uma tesão de vida, era uma figura realmente, um dos pessoas marcantes, um dos personagens aí queridos meus aí desse tempo. E ele então dizia o seguinte, que ele estava condenado à morte pela tuberculose. Ele tinha 16, 17 anos e tuberculoso, morava no quintal da casa, isolado, né, como se isolava, porque o bacilo de Koch, quer dizer, ao contrário do vírus da AIDS, ele era muito mais contagioso, era contagioso pelo ar. Lembro da minha mãe, né, recomendando às minhas irmãs que não chegasse muito menos beijar nem pensar. Não podia beijar quem não conhecesse, você estava correndo o risco de pegar um daqueles marinheiros, oficiais de marinhas, que iam para lá para se curar. E iam para a cidade namorar e tal, e era realmente
temor, né? Era uma coisa assim, realmente... Eu acho até que, de certa maneira, a tuberculose, eu até começo dizendo isso, que a minha geração, né, teve isso, teve a tuberculose e teve a AIDS. Né? E, mas sob alguns aspectos, era até um estigma mais forte por isso, porque ela estava no ar, entendeu? Era como se você não tivesse como evitar, a não ser pela sorte, porque não precisava do contágio, né, que, por exemplo, o caso, né, do vírus do HIV. No caso do bacilo de Koch, não, ele pegava pelo ar, enfim. Então, o Manuel Bandeira, então, foi tuberculoso. Ele foi para um sanatório na Suíça, Clavadel. E foi muito engraçado porque quando ele, meu professor, nesse tudo para dizer o seguinte, ele tinha um pigarro. Quer dizer, ele não era o professor mais carismático, tá vendo? Não era o Alceu, porque ele tossia ainda, sabe? Tinha uma tosse, era feio, era dentuça, sabe? E era solteiro, um solteirão. Enfim, na época, né, todo aquele preconceito, né, enrustido daquela época, você achava que era um solteirão de hábitos estranhos, né, como se dizia e tal, quando queria insinuar alguma coisa. E o Manuel Bandeira, um dia, eu estava com as colegas, assim, uns 4 ou 5 colegas, e chamou, vamos até lá em casa. Ele morava em frente, um prédio em frente à faculdade, ali na esplanada do Castelo, Antônio Carlos. E aí fomos lá para o apartamento do Bandeira. Aí eu me lembro quando ele perguntou de onde eu era, que eu era de Friburgo, e ele aí disse, puxa, né, eu chamo até de descoincidência, porque ele tinha ido se tratar em Teresópolis. Podia ter ido para Friburgo também, mas foi para Teresópolis, escolheu como estação de cura Teresópolis. Então, ele, na verdade, o Bandeira, eu fui saber muito tempo depois que não era nada disso, ele era um namorador, ele tinha um problema de casamento por causa da doença, a doença marcou muito ele, estigmatizou muito, e não era nada disso, né? Eu fui saber isso depois pela Raquel de Queiroz, que era muito amiga dele, e dizia que as moças ficavam apaixonadíssimas por ele, apesar, né, de ser uma pessoa feia e tal, assim, né, com todos esses problemas, mas era realmente, enfim, um poeta admirável, né? Então, esse time que eu peguei lá, Celso Cunha tinha essa coisa, Celso Cunha, eu fui assistente dele, ainda estudante, ele me chamou para ser assistente, e ele era uma das pessoas, a primeira pessoa que eu vi assim, fazendo a ponte entre a alta cultura e a cultura popular, entre a vida e a arte, porque ele era, assim, das maiores autoridades da língua portuguesa, em medievalismo, em filologia, um sábio, né? Porque ele era um sábio. E era um boêmio, mas um grande boêmio. Para você ter ideia, a primeira vez que o Ataúfo Alves foi à Europa, ele que conseguiu do Itamaraty. Quando ele fez 60 anos, fizeram uma festa, o Ney Lopes, que é um sambista carioca, e aí fizeram uma grande noite de samba, né, para ele e tal. E eu lembro que uma vez ele foi a Porto Alegre fazer uma conferência, aquela conferência erudita, né, com todo aquele saber dele, e depois disseram o seguinte, o que você queria fazer agora, o que você quer fazer agora, professor, o que o senhor quer fazer? Ele falou, eu quero conhecer o Lupicínio Rodrigues. Né? Aí foram para a casa do Lupicínio Rodrigues e passaram a noite toda cantando Nervos de Aço, né, e outras obras-primas do Lupicínio e tal. Quer dizer, o Celso realmente era uma figura também extraordinária, e ele foi para mim, quer dizer, um pouco que ensinou que não há, sabe, contradição, e nem são inconciliáveis a vida e a arte, o prazer e a seriedade. Né? Ele me ensinou um pouco que você pode ser erudito sem ser chato, né? Ser uma pessoa divertidíssima, como ele era, engraçadíssimo, né? Que trocava o dia pela noite, marcava as coisas de tarde, você chegava às 5 horas da tarde, ele estava dormindo, porque tinha ido dormir às 8 horas da manhã, de preferência tomado um bom porre, né, e tal. Então, eu vou parar por isso, não ficaria a noite toda falando só desse, que é o primeiro capítulo do livro, que é o meu começo, né? Então, é só para dizer que eu tive muita sorte. E dali eu acabei fazendo uma bolsa de estudo, fui para a França, e aí vivi, eu acho que o ano, do ponto de vista profissional, foi o ano mais importante da minha vida. Porque eu cheguei na França em 1960, fiquei de 60 a 61, no momento em que estava acontecendo, tudo passava pela França. No momento eu pude cobrir em Viena o encontro do Khrushchev e do Kennedy, que era chamado o encontro do século, né, os dois grandes líderes
do mundo naquela época. O de Gaulle, né, governava a França. E, por outro lado, tinha as coisas muito curiosas, porque eu descobri, é engraçado quando a gente começa a mexer em baú, mexer em coisas, você descobre coisas que você não se lembrava mais. E eu até começo um capítulo dizendo assim, a primeira crônica a gente às vezes esquece, porque eu realmente tinha, durante 40 anos eu esqueci da minha primeira crônica, não me lembrava que tinha feito, e eu fiz exatamente em Saint-Tropez, que é um balneáriozinho lá do sul da França, e que na época do Brigitte Bardot, Roger Vadim, Françoise Sagan, era o grande, o point, sabe, de todo o Jet Society, né, do mundo, todo mundo ia para lá. E aí eu acabei indo uma noite lá, passei um dia, uma noite com os amigos, e aí acabei descobrindo que naquele momento estava acontecendo uma revolução na moda feminina, que era a moda de Saint-Tropez. Quer dizer, a moda em que pela primeira vez a mulher fazia uma calça e a saia abaixo do umbigo e revelava essa zona erógena até então desconhecida, que era esse buraco, parece até uma cicatriz, um umbigo, mas que era uma descoberta, entendeu? Assim como a descoberta também a moda do pé sujo, né? Quer dizer, era chique, as meninas ficavam lá, mas quanto mais tempo, mais pé sujo, é porque estavam mais tempo em Saint-Tropez e tal. Então, tem coisas realmente muito curiosas, né, de você... Eu caí naquele momento, né, acabei participando de um momento assim, que do ponto de vista do comportamento, né, foi uma mudança, uma transformação assim, na moda e tal. E aí vem por aí, enfim, depois eu volto, aí de redação, como eu digo, de redação em redação, e com viagens, né, enfim, e com passagem pelas vielas das favelas cariocas, ou de algumas delas, com uma ida à Amazônia, um mergulho na selva, na Amazônia, até mais ou menos os dias de hoje. Essa é mais ou menos o percurso, a trajetória desse livro. O Afonso leu, Afonso também é até personagem de um capítulo importante, então você acha que teria alguma coisa interessante aí que você gostaria de esclarecer? Tem uma ideia aqui, se vocês concordarem, é o seguinte, como o Zueni formulou uma forma muito inteligentemente modesta de contar a vida dele, relacionada sempre com os fatos políticos, históricos e jornalísticos do Brasil, eu vou te propor o seguinte, Zueni, eu vou te levantando algumas coisinhas que eu considero importantes do ponto de vista da história do Brasil. Você conta a história para as pessoas e depois a gente abre para as perguntas. Vamos embora? Ah, perfeito. Como você achar melhor. A primeira tem uma coisa engraçadíssima. Primeiro é o seguinte, esse livro, apesar da fala da jornalista, o livro é uma delícia, gente. É divertidíssimo. O Zueni acho que conseguiu pensar até os momentos, as coisas divertidas dos momentos difíceis, como foi a prisão, entre outras coisas. Mas isso eu achei divertidíssimo. Leiam, ouçam. A máquina e o PC têm um sensor, uma espécie de coordenador geral para a imprensa. Trata-se do jornalista Zueni Ventura, que militou em vários jornais e atualmente trabalha na revista Visão. Ele é, juntamente com o jornalista Gustavo Silveira, o responsável pela agência de empregos para jornalistas integrantes do esquema. Zueni censura ainda livros, textos especiais do PC, etc. Sua mulher, Mary Acker, também trabalha na máquina. Foi agitadora estudantil na Uni e presa com o marido por ocasião do AI-5. Essa é a ficha do Zueni do DOPS. Que é realmente, hoje a gente ri, dá vontade de rir, porque é uma coisa tão absurda, mas tão maluca, né, que você ri. Agora, só que você sabe quando eu descobri isso? Anos depois, né, muito tempo depois. É a história do Nelson Rodrigues. Né? Como o Nelson Rodrigues salvou o Zueni Ventura. Aí eu disse o seguinte, não, esse cara realmente tinha que ter ido para a cadeia mesmo, né? Quer dizer, desse jeito, com essa... Agora, eu nunca fui do Partido Comunista, eu nunca tive, enfim, poder nenhum que pudesse, quer dizer, inteiramente louca essa ficha, né? Mas só que naquele momento eles acreditavam nisso. E você vai provar. Tanto que o Hélio Gaspar, um dia, ligou para mim, porque ele pegou uma outra ficha também do SNI, isso há pouco tempo, eu li para a série de livros dele, um dia ele disse, olha, você era para ter morrido, hein, cara? Eu falei, o que houve? Ele falou, olha, está aqui, tá. Vem aqui a São Paulo que eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele levou para mim um dia a minha ficha do SNI. Então era mais ou menos nesse nível, né, de coisa, um cara perigoso. Então a teoria do Hélio era perfeita, é o seguinte, eu trabalhava na revista Visão, onde Vladimir Herzog, meu querido amigo,
né, trabalhou também e morreu. E eu ia morrer no lugar dele, depois eu conto isso também. Aí o Hélio falou o seguinte, você ia levar, aquele jeito dele falando, você ia levar muita porrada, não tinha nada para dizer e ia bater em você até morrer. O que fazia sentido. Porque se eu tivesse alguma coisa para entregar, aí tudo bem, né? Entregava e tal, mas não tinha, então, e eles achavam que eu ia estar escondendo e batendo, né? Até matar e tal. Foi o caso do Vlado. Né? E foi o caso do Vlado, e a história do Vlado, que foi um querido amigo, trabalhamos juntos, queridíssimo. Vlado é Vladimir Herzog, viu, gente? Só pra... Que foi, enfim, torturado, né? morreu, enfim, na época, como se tivesse se enforcado, né? Era uma... Enfim, uma dessas histórias terríveis, esse é um capítulo, né, mas a história do Vlado é o seguinte, por que eu ia morrer no lugar dele? O Juca de Oliveira, que sempre que me encontra, diz, você que ia morrer, você que devia ter morrido. E era mais ou menos isso, porque nós éramos muito amigos, eu morava no Rio, e o Vlado em São Paulo. O Vlado era editor de cultura e eu, chefe da redação no Rio de Janeiro. E ambos gostavam da parte cultural. Então eu ia dormir na casa do Vlado, sabe, ficava lá para a gente ficar conversando e tal. E um dia eu fui chamado a São Paulo, me ligam lá da TV Cultura de lá, me convidando para, enfim, conversar, queriam fazer uma proposta para mim, proposta de emprego. Eu fui para lá, conversei com o diretor, queria que eu fosse chefe do departamento de jornalismo da TV Cultura. Aí era uma boa proposta e tal. Falei, puxa, legal. Aí liguei para o meu grande amigo Vlado. Falei, Vlado, olha, eu estou aqui em São Paulo, quero conversar com você agora. Desce no sexto andar ali, né? Porque eu tenho uma novidade para você e tal, para te contar. Aí cheguei, ele falou, também tenho para te contar. Pô, então vamos. Aí saí de lá antes de pegar o avião, passei, desci, fui para um botequim com o Vlado, e falei assim, Vlado, aí eu falei assim, não, conta a sua primeiro, qual é a sua novidade? Eu falei, não, conta a sua primeiro. Ele falou, não, é o seguinte, é que eu recebi um convite da TV Cultura para ser diretor do departamento de jornalismo. Aí eu falei, pô, rapaz, o cara, você vê, tinha feito, né, convidado os dois, fazendo um leilão, tal, ok e tal. Aí, se eu dissesse que tinha o mesmo que tinha recebido o meu convite, ia ficar aquilo que nenhum dos dois ia pegar o emprego. Não, pega você. Ah, não. Então vai você. Não convidou você primeiro. Não, mas ele te chamou depois, você tem que ir. Aí eu menti. E falei, o seu, qual foi? Eu falei, não, é uma proposta que tem lá do Jornal do Brasil, mas acho que não vou topar, não, estou pensando, não sei o quê, enrolei. E ele pegou esse emprego, graças ao qual ele morreu. Foi no exercício dessa função, por isso que o Juca dizia que eu tinha que, né, devia ter morrido, não. E aí, depois aí então o Hélio dizia isso, né, agora, recentemente, quando ele acabou esse livro dele, estava pesquisando, encontrou que eu realmente teria, então eu acho que realmente sobrevivi, né, sobrevivia a algumas mortes. Conta né? a história, por que do Nelson Rodrigues, como é que ele te salvou? Ah, bom, porque o Nelson, aí eu fui preso em 68, depois do AI-5, como, enfim, muita gente, e acabei numa prisão junto com o Hélio Pellegrino. O Hélio Pellegrino era um psicanalista absolutamente genial, um desses tipos inesquecíveis, sabe? E marcantes. Todo mundo que passou perto do Hélio, pela vida do Hélio, reconhece que foi uma das criaturas extraordinárias e tal. Tanto que eu digo, eu dei sorte até isso, né? Eu fiquei preso com o Hélio alguns meses, fazendo... Ele era um psicanalista que as pessoas entravam na fila e pagavam fortunas, se fosse o caso, para fazer análise com ele. Eu fiz de graça durante 3 meses. Dia e noite, né? Ficava lá com ele. Fora o tempo de solitária, né? Fora o tempo solitário. E o Nelson Rodrigues era muito amigo dele. E o Nelson aí visitou o Hélio durante essa prisão, todo dia ia para lá. E eu, no começo, realmente, eu não queria saber do Nelson, porque o Nelson era muito reacionário, o Nelson ligado lá, amigo dos militares, era, enfim, a figura que a esquerda, né, detestava, ele tinha ódio do Nelson e tal, e eu dizia, olha, eu não quero conversa eu não quero conversa com esse cara, beicinho e tal, não queria saber do... Mas o Nelson, isso numa cela, você acaba, né? 3 pessoas, ele chegava, o espaço era muito pequeno, né? Enfim, para resumir essa história, que demorou 3 meses, acabamos amigos, 3. Quer dizer, o do Hélio já era, mas acabei amigo do Nelson. E houve um momento que o Nelson mexeu lá os pauzinhos para o Hélio sair da prisão. Ele tinha muitos amigos militares, generais e tal, e não foi difícil. Aí o Hélio Pellegrino disse, olha, eu só vou
eu só saio se o Zueni sair. Aí o Nelson, aquela coisa dele, né? Que o Nelson era teatral até no dia a dia. Ele era um cara todo hiperbólico, sabe? Ele falava assim, ó, tinha um jeito bovino de falar, mas ele falava todo mundo, mas o Hélio, e esse o nosso doce, essa doce figura, ele chamava todo mundo de doce figura. Essa doce figura do Zueni sair daí e botar uma bomba, não sei, que era uma loucura. Como é que um eu vou absurdo, ficar? como é que eu vou ficar? Mas o fato é que ele acabou endossando, né, quer dizer, a minha saída, e eu saí, quer dizer, de lá, realmente graças ao Nelson. Aí ficamos muito amigos. E você vê como é o negócio da vida, né? E 20 anos depois, eu na revista Veja, aí estavam fazendo uma capa sobre o Nelson Rodrigues, e eu dizia, mas precisa uma coisa diferente, né? Para que eu fazia? Aí me lembrei o seguinte, que ele e o Alceu Amoroso Lima, durante 40 anos, mantiveram um diálogo, se ligavam. O Nelson ligava todo o Natal para o doutor Alceu. E um belo dia, o doutor Alceu virou e disse para o Nelson, brincando mesmo, Nelson, e aí, como é que vai você nessa lama e tal? Não, o Alceu falava, estou rezando por você. Falava, exatamente, falava, eu estou rezando, como é que você... Não, eu estou rezando por você e tal. Nesse Natal. Tudo. É uma história que eu estou tentando aqui, correndo de resumir, porque ela é um capítulo, né? Mas o fato é o seguinte, que aí eles ficaram inimigos. O Nelson passou a falar, e falava mal publicamente, né? Gozava do Dr. Alceu, né? Que o Dr. Alceu era metido a santo, que o Dr. Alceu era... Porque o Dr. Alceu apoiava o movimento estudantil, era um jovem, da geração de 68, o Dr. Alceu era né, como se fosse um líder, tivesse 18 anos. E o Nelson era o reacionário, o cara que estava do lado dos militares. Então, ele realmente perseguia o doutor Alceu não dava a menor bola, nunca respondeu. Aí eu falei, pô, grande negócio é o quê? Fazer as pazes dos dois, né? Juntar esses dois. Aí liguei primeiro ao doutor Alceu, né, meu velho professor. Aí falou, doutor Alceu, tal... Estão fazendo assim uma capa sobre Nelson Rodrigues, isso o quê, gostaria de saber se o senhor toparia se encontrar com o Nelson. Falou, olha, por mim, tudo bem, eu não tenho raiva dele, não tenho ódio, não tenho nada, aliás, não tenho ódio de ninguém, faço isso com a maior tranquilidade, com a alma limpa e tal. Aí eu liguei para o Nelson. Aí falei, o Nelson, aí nessa altura eu já era amigo do Nelson, já estava, né, isso foi 68, isso era 81. Aí o Nelson falou assim, o santo doutor Alceu, né? Você quer me botar junto com ele, quer fazer um encontro? Aí fez aquela coisa toda dele, né? Teatral, e falou, tudo bem, então vamos sim. Aí eu juntei os dois e fizemos uma foto, uma conversa, né? Que eu reproduzo aí, e foi um negócio assim, para mim, por exemplo, foi muito emocionante, sabe? Foi realmente comovente, aqueles dois, e eles se abraçaram, chegaram, se abraçaram, um caiu no braço do outro, né? Um dos dois tinha... Foi realmente uma coisa linda, 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 aquela sensação de que eu tinha feito, sabe, o bem, aquela linda, né? Que era o doutor Alceu e o Nelson Rodrigues, aquelas duas pessoas que, por um equívoco, ficaram 40 anos, digamos, inimigos, né? Um do outro, pelo menos sem falar e tal. Então, essa realmente é uma história que eu acho das melhores histórias realmente que eu vivi, das melhores matérias que eu fiz, né? Que foi juntar esses dois. Mas não sei nem por que eu cheguei até aí. Mas a melhor história que eu acho é a do Rubem Fonseca e do Fidel. Ah, do Rubem, essa eu acho que é a mais engraçada. Eu acho que é mais... O Fonseca não dá entrevista, não sei se sabe, ele é uma pessoa, né, arredia, ele, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa no dia a dia fantástica, engraçada, sabe? Muito interessante, tem um papo ótimo, divertidíssimo, mas ele não gosta de repórter, de entrevista, não é de repórter, não gosta de reportagem, não gosta de aparecer. Isso no Brasil. Agora, lá fora, ele dá entrevista, né? Faz essas coisas todas. Aí nós fomos para Cuba para ser membros do júri do Prêmio das Américas. Rubem e eu, entre outras pessoas. E aí ficamos lá um mês quase juntos, dia e noite conversando, batendo papo. E o Rubem lá, o Zé Rubem, como eu chamo, o Zé Rubem lá, não tinha nada a ver com o Zé Rubem do Rio. Para vocês terem uma ideia, um dia ele fez uma leitura que eu dizia assim, olha, se eu contar isso no Brasil, ninguém vai acreditar. Eu, numa sala como essa assim, o Zé Rubem estava fazendo leitura de 2 textos dele,
2 contos. Um conto mais violento que ele já fez, e outro conto mais sacana que ele já fez. Né? E ele falando como se fosse um ator, lendo aqueles contos, e eu disse assim, não é possível. E eu me lembro que ele chegou, já fez um número, que ele mandou fechar todas as portas. Aí ninguém entendeu muito bem, falou, para ninguém sair, para ninguém ir embora, né? Isso aí, para ninguém ir embora. Bom, então o Zé Rubem, ficamos lá assim, né, um mês, né, eu curtindo o Zé Rubem como ninguém. E lá eles me perguntavam, jornalista, fotógrafo, tinha uma fotógrafa acompanhando a gente, é verdade que no Brasil o Rubem não deixa fotografar? E eu dizia, mas eles não acreditavam muito, não achavam plausível, né? Isso o Rubem estava fazendo, o Zé Rubem estava fazendo 70 anos, ele fez agora 80, né? Semana passada fez 80, e o meu filho ficou de plantão durante dias lá para fotografar, junto com o fotógrafo, ele é repórter, para fotografar o Zé Rubem às 5 horas da manhã, que é a hora que ele sai para tomar um café no botequim e tal. Fez plantão durante dias e dias e dias. E em Cuba, eu falei para o Mauro, meu filho, Mauro, lá eu cantei parabéns com ele, com o velhinho e tudo, com um monte de gente. Quer dizer, estranho, né, esse negócio do Rubem, né? Como é que é? Eu mesmo falava com ele, Zé Rubem, você tem uma esquizofrenia que você tem que resolver, né? Como é que é isso, né? Como é que você... O Zé ligou o gravador uma vez, brincando, ele pois ficou é. um mês sem falar com ele. Ah, não, isso foi um perfil que eu estava fazendo com ele. Esse o gravador, que é a história que eu conto, é o seguinte, aí eu estava explicando para os cubanos, e o Zé Rubem, engraçadíssimo, contando piada, ele não fala, não fala em português e todo mundo entendia o que ele falava, né? Mas aí eu botei estava um gravador pequenininho, e eu explicando para o pessoal, dizendo para os colegas nossos, não, esse cara você não imagina, uma vez ele brigou comigo, ficou 6 meses sem falar comigo, porque eu estava fazendo um perfil dele. Perfil é um gênero jornalístico que você entrevista pessoas sobre o personagem e tal. E quando ele soube que eu estava fazendo isso, ele rompeu comigo. Ficou 6 meses. E eu dizendo isso para as pessoas, você não sabe quem esse cara é. Esse cara é um demônio lá, completamente diferente. Aqui fica posando demais lá e tal. E botei o gravador assim, o gravador pequenininho. Eu falei, eu estou gravando, Zé. Aí quando ele viu assim, ele deu um salto. O que é isso? Ele falou, o que é isso, Zé Rubem? Você acha que eu vou te gravar? Pô, para com isso, eu estou brincando, cara, senta aí e tal. Só que, algum tempo depois, eu vi que o gravador estava ligado. Tinha ficado ligado. Aí eu peguei aquela fita, uma fitinha pequenininha, e botei no bolso e guardei essa fita. Você tem 10 anos, porque ele fazia 70, fez 70 lá, 80 anos. Aí, escrevendo isso, eu falei, eu vou ver essa fita. Aí fui ouvir a fita. Eu falei, vou botar isso no livro. E ao lado disso, tinha uma outra história que é muito boa, porque uma noite o Fidel recebeu todo mundo lá, todas as delegações, escritores e tal. E não sei por que cargas d'água, Zé Rubem Fonseca e eu, um argentino e um inglês, fomos entrevistar o Fidel lá num canto do palácio, a pedido dele, por sugestão dele. Aí, ligamos o gravador e fizemos um papo de 4 horas, porque ele não fala por menos, né? Não faz por menos. E o Fidel estava engraçadinho, que a primeira pergunta que o Rubem fez foi o seguinte, quantos filhos tu tens? Aí o filho, que pergunta indiscreta, mas ficou meio irritado, mas acabou respondendo, já perdi a conta, mas todos estão registrados, todos registrados. Bom, e ele, durante esse tempo todo, o Fidel, cismou que a gente, tanto o Zé Rubem como eu, tinha que levar para o Brasil o PPG. Já é um remédio que estava em moda naquela época, que ele dizia que era muito bom para a memória. Eu me lembro dele com o dedo assim na cabeça do Zé Rubem, com a unha grande, né? Cafajeste, beça, e dizendo assim, você tinha que tomar. Que ele dizia, não é só bom para a memória, mas aumenta o apetite sexual. Isso é fantástico e tal. Eu até digo aí que é evidente que era propaganda enganosa, porque se não fosse, alguns anos depois surgiu o Viagra, e o laboratório ficou rico com o Viagra, né? Quer dizer, Cuba podia, se fosse verdade isso, Cuba teria ficado rico só com esse tal do PPG, porque seria o Viagra, antes, o Avan Lalete, o Viagra, antes dessa história toda. Então, tinha coisa interessantíssima na entrevista, simplesmente na hora da gente sair, eu excitadíssimo, jornalista, falei, imagina que entrevista, né, eu estou levando. O Zé Rubem não é jornalista, não ia publicar, eu ficava sozinho, né? O outro era argentino, o outro inglês. Aí, simplesmente, veio o assessor, pegou as fitas e disse, olha, não é para publicar, nada. Mas como não é para publicar?
Ele chamou a gente para dar uma entrevista. Não, não é para publicar, só pode publicar depois que ele morrer. Aí nós ficamos inteiramente, né? Imagina. O cara imortal, como é que vai morrer? Aí, pois é, ainda mais um cara que, não, né, pelo jeito, não vai morrer. Então, aí reunimos no dia seguinte, os 4, na mesma noite, talvez até na mesma noite, e nós vamos recuperar isso de alguma maneira, vamos lembrar, né, a gente gravando, vamos lembrar disso, porque, pelo menos para a gente saber, aí, Zé Rubem, qual foi a primeira pergunta que você fez? Qual foi a resposta? Então, reconstituímos um pouco a entrevista dele, e eu gravando. Então, eu tinha essa gravação também. Aí eu fiz um capítulo, juntando essa gravação, que tem essas coisas todas, e a fita do Zé Rubem, em que ele conta uma coisa muito engraçada, né? Que é ele dizendo, não, que eu detestava o negócio de celebridade, né? O pânico dele a ser célebre, ser assim, né? Como Chico Buarque e tal, que ele fugia por isso. E ele estava contando um episódio que um dia ele estava andando, aí ele teve um mal-estar, assim, uma queda de pressão, uma coisa qualquer, teve uma tonteira e sentou assim, em volta de uma árvore, numa muretazinha que tinha, e ficou ali com a cabeça. E aí chegou uma senhora, Rubem Fonseca. Aí a conclusão dele, né, nessa gravação, disse, aí essa senhora chegou em casa e disse assim, não sabe o que eu vi hoje? O Rubem Fonseca, bêbado, completamente bêbado, estirado lá no chão, completamente bêbado. Enfim, esse realmente eu acho um dos capítulos mais deliciosos, porque essas histórias do Zé Rubem são realmente muito boas. Essa do Fidel realmente é incrível, né? Porque é aquela coisa de... E ele já estava assim meio... Eu acho meio decadente já há muito tempo, mas assim meio de gaga, fazia umas coisas. Tinha essa coisa, eu me lembro muito da unha grande, que me incomodava, e eu falei, vai furar a cabeça. E ele tinha mania de dizer assim... E o apelido do Rubem lá é Comandante também. Comandante, porque ele é uma pessoa popularíssima, que é popular, entre os intelectuais, né, o Rubem Fonseca e tal. Todo mundo chamava de Comandante. Então, quando nós chegamos no palácio, então o cara chegou e disse assim, Comandante, para o Fidel, aqui está o Comandante Fonseca. E aí o Fidel disse, mas eu já conhecia de nome. Então, o capítulo são os comandantes de Cuba, né, os dois. Porque... Vamos falar um pouquinho do Darcy? Conta a história do Darcy com os alemães. Não, eu acho que aí é melhor agora a gente abrir aí para as perguntas, todo mundo querendo perguntar, mais do que me ouvir, querendo perguntar, e eu aqui falando. Conta do Darcy, então Darcy. a gente faz a pergunta. A história dos alemães, divertidíssima também. O Darcy é um dos personagens fundamentais desse país, sabe? Ele era assim, uma espécie de alter ego desse país, era uma figura realmente incrível, sabe? Tem alguns, eu quando olho assim, né, para os jovens, eu tive realmente a felicidade de ter sido contemporâneo dessas pessoas. Em alguns casos, o privilégio, a glória, a honra de ter sido amigo, como o Darcy Ribeiro, um queridíssimo amigo. E o Darcy tem várias histórias com ele também. E tem... Não, eu acho que a melhor história minha com o Darcy é essa, que nós fomos um dia juntos, com vários escritores, ao Bienal Festival como é? Festa do Livro, Bienal do Livro, Salão Feira do Livro, essa é minha mulher, né? Quando falha a memória, ela pufa. Está sempre assim, por isso que sem ela eu não existo, né? Porque na hora H certa, ela pufa. Então estava o Darcy lá, estava todo mundo, enfim, vários brasileiros, estava o Darcy. E ele era muito mulherengo, né? O Darcy foi casado, namorava, mas a primeira coisa que ele fazia é cantar, repórter. E essa semana teve, aliás, uma repórter e uma fotógrafa lá me entrevistando, e aí não sei porque, a conversa do Darcy Ribeiro e tal, e eu virei para ela e falei assim, ele nunca te cantou? Aí a fotógrafa, muito bonitinha, falou assim, a mim cantou. A minha ele cantou logo. E aí o Darcy estava, nós tínhamos intérpretes, cada um tinha uma intérprete alemã, né, e a dele era uma menina chamada Bárbara, até bonitinha, sabe, garota linda. E eu assisti esse papo maravilhoso, foi a cantada mais original que eu já ouvi na minha vida, foi os dois, nós íamos no dia seguinte para Paris. Os dois sentados no canto, aí eu parei tudo e fiquei ouvindo, né? Fui ouvindo o Darcy cantando a Bárbara. E eu já tinha dito a ela assim, ô Bárbara, o Darcy não te canta, ele não faz outra coisa, ele não faz outra coisa. Aí o Darcy propunha a Bárbara o seguinte, Bárbara, você vai comigo para o Brasil e você vai ser a viúva de Darcy Ribeiro. Ele já estava com câncer, né, enfim. Mas câncer realmente ele tirava de letra, né?
E aí fomos para Paris, no mesmo trem, só que ele foi na frente, nós fomos no trem atrás e tal. Quando a gente desceu na estação, em Paris, aí fomos andando assim, eu, Mary, mais uns amigos, de repente um cara caído lá, agarrado num poste, que tinha assim dentro da garra, e chegamos perto, era o Darcy. E uma senhora, uma americana, disse, olha, ele começou a passar mal lá dentro, eu tirei a mala dele, ele está aqui e tal. E o Darcy, enfim, aí o que a gente vai fazer? Darcy, você está onde? A Mary foi para o hotel com os amigos, eu fui para o hotel dele, levar o Darcy para o hotel, ele não podia ir sozinho. Ele estava. Aí chegamos lá, eu chamei um serviço SOS que tem em Paris, muito eficiente, muito rápido. O médico chegou, o Darcy estava com a pressão lá em cima, o médico ficou em pânico, né, mas ao mesmo tempo ele estourava todo e tal. Em suma, aí esse médico salvou o Darcy. E o Darcy dizia que eu tinha salvo a vida dele. Uma vez perguntado no programa na Roda Viva, qual é o maior intelectual brasileiro? Ele falou, Zueni Ventura, porque salvou a minha vida. E era verdade. E o Darcy, nessa história toda, falando, eu me lembro que o médico, uma hora, e o Darcy ficava irritado porque ele não sabia francês. O que eles estão falando, porra? Traduz aí para mim, o que ele está falando aí? Ele está falando que você tem que parar de falar, que você tem que calar a boca, você não pode falar. E o médico disse, olha, ele tem que calar, ele não pode ficar, ele está excitado, ele não pode. Eu me lembro que eu disse, doutor, os militares tentaram isso, calar a boca dele, não conseguiram, não vai ser o senhor que... Aí, então, depois ele ligou para a Mary, propondo a Mary me comprar. Eu quero ele para mim. Me dá ele para mim. Mas, enfim, lá se tem história realmente maravilhosa, porque ele era muito engraçado, ele tinha um humor incrível. Então, tem esse episódio que você está se referindo, foi na Alemanha, nessa mesma feira do livro, e tinha uma palestra. Tinha uma palestra, tinha um suíço do lado dele, e o Darcy, ele é muito, tanto que o capítulo chama Darcisismo, porque ele era muito narcisista, né? Eu chamava de Darcisismo, né? E o Darcy, e o suíço falando, e o Darcy irritadíssimo porque ele não estava falando. Imagina, ele não podia ficar sem falar. Aí ele tirou o microfone e disse, olha, ele está falando muita besteira, quem era muito bom amigo, boa gente, eu gosto muito dele, realmente ele gosta, mas ele só está falando besteira. Então, quem entende Brasil sou eu. E aí ficou falando e o suíço não sabia o que fazer, né? E a plateia de alemães, né? Lá pelas tantas, uma pessoa levantou, um alemão levantou, e disse, aí o que você diz do genocídio dos índios brasileiros e tal? Ele falou, olha, eu acho que aqui na Alemanha não é propriamente o lugar para a gente falar de genocídio, né? Aí, não, mas o mais divertido é o Hans Staden, né? É muito mais divertido. O Hans Staden aqui, ó. Depois, o negócio o Hans Staden também é muito divertido, né? Porque depois ele contou que os índios brasileiros se negaram 3 vezes a comer o alemão von Staden porque ele era um cagão. Ele dizendo isso para os alemães. Só devorava os corajosos, né? Então não devoravam ele porque ele era um cagão. Ficou nenhum alemão na plateia, claro. Mas realmente ele tinha um negócio engraçado que uma vez e alguém fazendo a apresentação dele e elogiando, né, para ele falar, ele era o personagem. Aí ele disse, não para não, continua. Então eu sempre uso isso, quando alguém começa a me elogiar, e para, não, continua. Como dizia o Darcy Ribeiro, continua. E o enterro dele foi as coisas mais divertidas que teve no Rio de Janeiro. Eu tenho com você, não imagina. Primeiro, todas as ex-mulheres, viúvas e tal, mulheres foram cantadas, comidas, etc., todas lá, né? E eu me lembro de uma, eu fiz uma crônica, isso eu acho que nem botei no livro, mas eu fiz uma crônica na época, porque ela dizia assim, por que eu não dei para você da seda? Eu fui a única que resisti, ela toda arrependida, né? Porque tinha perdido a grande chance. E a outra, falava obscenidade, né, no ouvido dele. Não, do caixão, né? Mas foi uma, sabe, e tinha tudo, tinha samba, foi o que era a cara do Darcy. O Darcy realmente era isso, né? Era essa figura incrível, inteligentíssimo, né? E era assim em qualquer lugar do mundo, né? Ele tinha isso, ele e o Glauber, que é outro personagem, ele e o Glauber tinham muito isso em comum, né? Do Glauber também era assim, um pouco do selvagem, sabe, brasileiro, do selvagem do terceiro mundo, impondo ao colonizador, né? Resistindo
e desmoralizando o colonizador, né, enfrentando o colonizador. Então, o Glauber, quando era, né, na época ele estava muito famoso lá em Paris, nos Estados Unidos, logo depois do Deus e o Diabo e tal, e ele, me lembro, conta-se, né, e parece que ele nunca desmentiu, que ele estava um dia comendo, jantando com a Elizabeth Taylor, que era um dos mitos da época, e queria conhecer o Glauber. O Glauber, nessa altura, ele já era amigo dos grandes cineastas de Hollywood, de todo mundo, era realmente um mito e tal. E ele gostava muito de escandalizar, né? Tinha essa coisa de chocar, né, e tal. E aí, enquanto ela jantando com ele já a mão no nariz, enfiava no prato dela e pegava uma batatinha, comia. E ela não sabia o que fazer. E ele era tipo... E o Darcy era um pouco... Eles eram muito amigos também, eram os dois, assim, esses dois loucos geniais, né, então. Mas, enfim, é isso, é um livro feito com essas... O mérito não é meu, o mérito realmente é desse personagem e dessas situações que eu tive a felicidade de viver, né, e com pessoas com quem eu pude conviver, né. Bem, gente, vamos então alternar. Quem quiser fazer pergunta para o Zuenir. Boa noite, meu nome é Zaqueu Teixeira. Tudo bem? Um tema que me interessa muito é a questão da segurança pública. Eu sou delegado de polícia, fui chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E queria que o Zuenir, né, colocasse aí a sua visão do que a gente pode fazer, porque eu vejo que houve um distanciamento muito grande da sociedade em relação à polícia em razão da repressão. Eu, né, sou novo na polícia, tenho 13 anos, e a gente percebe isso. E a gente vê que, da mesma forma que existe a cidade partida com relação ao tráfico, né, aquela comunidade dominada também, né, com a sociedade que se distancia, a gente vê isso também com relação à polícia. Eu queria ver a sua visão com relação a essa questão. Verdade, preconceito de parte a parte, né? E, digamos, com razão, né? A gente vai ver até porque. Eu acho que tem uma frase ótima do Júnior. José Júnior é o criador, coordenador de um dos movimentos mais interessantes culturais do Rio de Janeiro, que é o Afro-Reggae. Não sei se você já ouviu falar, eu acompanhei a criação. Eu estava escrevendo Cidade Partida quando esse grupo estava se formando. São 12 anos eu acompanhando esse movimento. E o Júnior diz uma coisa, um jovem, tem um filme agora feito por um americano que ganhou o prêmio lá no Festival de Nova York, o filme está fazendo o maior sucesso, que é sobre esse grupo, né? E ele diz uma frase que eu acho ótima, que ele diz assim, que ele trabalha numa via dupla, que ele quer mostrar, né, ao favelado que nem todo policial é corrupto, e mostrar à polícia que nem todo favelado é bandido. Porque é um pouco, né, enfim, trocando em miúdo, esse preconceito que existe de parte a parte. Essa ideia que a gente faz, que toda a polícia é de banda podre, e não é. Você tem, eu cada vez me surpreendo mais com revelações dessa geração de delegados, que deve ser a sua idade, aí, entre 40 e 50 anos, até entre 35, jovens. E, no meu tempo, o delegado era o bronco, era aquele cara que não podia fazer mais nada e ia ser delegado de polícia, né? E hoje você tem pessoas de maior nível intelectual, moral, psicológico e tal, sendo delegado, que é um dado altamente positivo. Agora, por outro lado, por que a gente tem esse preconceito? Por que se tem esse preconceito, né? Preconceito da sociedade em relação à polícia? É que eu estou falando da polícia do Rio, que é a que eu conheço mais, né? É que você tem aquilo que o Luiz Eduardo, que foi secretário de culto, subsecretário de segurança, dizia o seguinte: você tem uma banda podre dentro da polícia. No Rio, e cada vez isso aparece mais nos jornais, como é que chama? A conivência dos policiais com os bandidos. Há quem diga até gente da polícia, eu já ouvi isso, de pessoas da Polícia Civil, da Polícia Militar, que quase todos os grandes crimes, né, envolvendo bandido, envolvendo traficante, tem policial no meio. O mau policial, aquele que, quando é descoberto, Eu acho, quando todo mundo diz a polícia toda corrupta, eu digo, não, porque Deus me livre, se fosse, nós estávamos perdidos. Não é. Agora, essa banda podre, por menor que seja, ela tem um poder de corrosão, né, e de exposição, que a impressão que dá é que toda polícia é assim. Eu acho que tem a polícia militar no Rio de Janeiro, teria que fazer uma reforma
né, uma reformulação, teria que cortar na carne, né, de uma forma muito drástica, coisa que não fez. Mas mais importante do que isso é o seguinte, eu acho que a gente não tem uma política de segurança pública. A gente tem uma política de repressão. No Rio, por exemplo, você acha que você pode acabar com o tráfico, como se isso fosse possível aqui em Nova York, ou em Paris, em qualquer lugar, dando tiro, né, subindo na favela e matando, né, uns traficantezinhos que no dia seguinte reaparecem outros e por aí vai. E o problema da inclusão social, quer dizer, daqueles favelas. O tráfico no Rio de Janeiro, a proporção é a seguinte, 0,01% dos habitantes das favelas hoje são de traficantes. 99,90% são de pessoas absolutamente honestas, operários, que sofrem mais do que todo mundo do asfalto, porque eles ficam no meio daquela guerra. Ou a guerra entre as gangues, ou a guerra entre os bandidos e a polícia. Então, eu acho que, resumindo, que o que falta, né, a minha perspectiva, quer dizer, a minha visão desse problema é o seguinte, enquanto você não instaurar, não só no Rio de Janeiro, mas uma política, eu acho que essa é outra crítica, né, que se faz ao governo, que eu faria ao governo Lula, é você não ter tratado primeiro a violência urbana como uma questão como uma emergência nacional, como como se fosse uma epidemia, como se trata, e é uma epidemia, né? Essa analogia até hoje feita pelos estudos modernos, né? A violência como uma epidemia, né? Então, é isso, enquanto você, né, não instaura uma política, né? Quer dizer, uma política de segurança que vise não apenas a repressão, mas a inclusão social, ao combate à miséria, né? Quer dizer, a incorporação dessas camadas, né, que estão excluídas da cidadania, você não vai resolver isso, né? Não é com o confronto, não é com o bang-bang, como é no Rio de Janeiro, não é com a política de enxugar gelo, como se diz no Rio de Janeiro. Você vai, a polícia sobe, mata, né, meia dúzia de pessoas, em geral é a polícia mesmo que diz que eram traficantes, e nem sempre eram, e mesmo que fosse, no dia seguinte vão aparecer outros, e no meio dessa história toda você tem lá aquele operário, né, que, enfim, trabalha, acorda às 4 horas da manhã, vai trabalhar, não tem sossego, não tem, porque de um lado ele é amedrontado, é apavorado pela polícia ou pelo traficante, pelo bandido. Eu acho que a questão não se resolve se você não fizer realmente uma instauração de uma grande política de segurança nacional. No Rio é uma tragédia. Por favor, como é que você chama? Boa noite. Meu nome é Jorge. Boa noite, Bruninho. Boa noite. É o seguinte, bem, eu sou jovem aqui, acredito que tem muita gente jovem também. Eu, coisa que, claro. Acredito que tem, assim, falta de perspectiva, né, falta de ideologia. Você citou nomes aí de pessoas maravilhosas com que você teve acesso. E nós, assim, eu não vejo assim pessoas sendo mostradas dessa forma, talvez por falta de uma ideologia que na época que você viveu de perseguição, eu acho que as pessoas despontavam mais. Queria que você visse essa questão da perspectiva para o futuro, né? O que você acha que... Porque o que eu vejo no jornal, assim, não sei se é porque eu estou vendo agora, né, por ler e ter acesso, então... eu brincando, eu costumo responder. Você está vendo agora. Obrigado, Afonso. Eu costumo responder essa pergunta quando o jovem diz, olha, o que a gente deve fazer? Eu falo, vocês é que tem que saber. Eu soube o que fiz, né, quando era jovem. Enfim, eu acho que, né, quem pode dizer melhor é realmente o jovem. Mas, sem brincadeira, eu diria o seguinte, primeiro que essa questão da ideologia, a gente sabe a que levou isso, né? São dois conceitos perigosos que você tem que olhar isso com muita relatividade. O conceito da utopia e o conceito da ideologia. Quer dizer, nem toda utopia é boa. O nazismo foi uma utopia. O stalinismo foi uma forma de utopia. E também, né, falar em ideologia, as duas foram ideologia. Eu prefiro falar em ideias, prefiro falar, é um conceito que está hoje, muito contaminado, né? Quando você fala em ideologia, está muito contaminado. Porque, por exemplo, eu falo isso, estou muito à vontade para falar, porque eu vivi um momento que foi todo ele marcado pela ideologia, de tal maneira que era até cômodo, que você sabia o que fazer, porque você tinha uma ideologia que dizia, faz assim ou faz assado. Como é que é a cartilha, para usar um exemplo da moda? Como é que é, né, a cartilha da ideologia, para isso é bom, isso é ruim?
Enfim, então não é por aí. Eu acho que você tem razão, faltam hoje, eu acho que algumas grandes bandeiras, algumas grandes causas, há um desinteresse crescente pela política, né? E até muito justificado, né? Porque você vê, você olha, né, lê, como se diz, lê os jornais, eu acho que não há nada muito estimulante em matéria de política para um jovem. Né? Você diz, olha que beleza, né? Vai para a rua, né, para defender, né? Olha que bandeira boa, olha que causa boa. Eu acho que a gente está vivendo um momento, realmente é um momento difícil de desinteresse, até de apatia, eu acho que em alguns setores, eu não quero generalizar, porque hoje você tem um conceito novo de geração também. Quando a gente fala em geração de 68, é uma geração, é aquela geração. Hoje vocês têm várias gerações. Hoje, na verdade, esse conceito nem é mais vigente. Você hoje tem tribos, você tem galera, você tem a patota. A sociedade está tão fragmentada, segmentada, que, na verdade, você não tem mais, não é o mesmo conceito que era, né, do meu tempo, da geração de 68. Agora, eu acho que há um certo desencanto, um grande desencanto dos jovens em relação à política, né? Há uma desmobilização, né, da sociedade em relação à sua possibilidade de cobrança e fiscalização. E é engraçado, quando isso acontece, o efeito é positivo. Você olha um pouquinho para trás, vai ver que, né, alguns gestos desse, uma vaia pedagógica em São Paulo, produz resultados, né, benéficos. Quando os deputados descobrem o seguinte, que aquela atitude, aquele gesto, aquela ação, aquela decisão vai, né, deixá-los mal com o eleitorado, recua, já houve exemplos disso. Mas a sociedade ainda não se deu conta de que cabe a ela fazer isso, né? Quer dizer, a gente vota e acha que cumpriu o dever e quando você faz o teste, pergunta assim, qual foi na última eleição em que vereador você votou? A maioria no Rio de Janeiro, eu brinco fazendo esse teste, e as pessoas nem sempre se lembram, a maioria não se lembra. Quer dizer, acha que, né, a cidadania é isso. Não, a cidadania dá trabalho, porque não é só uma face de direito, né, é de obrigação também, de dever. Né? E um dos deveres do cidadão é realmente cobrar os seus direitos, né, fazer valer os seus direitos. Aí você tem que fazer valer isso com pressão democrática, né? Quer dizer, fazendo valer o seu poder de pressão. Então acontece isso, acho que não é só entre os jovens, mas sobretudo entre os jovens, uma apatia, né, uma anomia assim, muito grande em relação. E é pena. Agora, o que fazer, eu não sei porque, enfim, eu acho que vocês é que têm que procurar isso, vocês, sobretudo aqueles que estão conscientes de que falta isso, né? Como mobilizar, né, os seus colegas, como fazer com que os universitários reconheçam o seu papel social, que é uma classe privilegiada, eles são, né, privilégio entre uma massa de analfabetos, pessoas que não têm acesso, tem um compromisso, tem uma dívida social, né? Tem, de alguma maneira, né, uma dívida com a sociedade, né, que o mantém lá. Enfim, eu acho que são questões que a própria juventude mais consciente devia estar discutindo nas universidades, nos diretórios acadêmicos, para encontrar fórmulas. Eu tenho medo de achar que tem que mimetizar o passado. Você tem que fazer hoje como a geração de 68 fez. Eu acho que o mundo mudou, hoje é tudo muito diferente. Você tem que encontrar formas novas e eficazes de ação política e social, sobretudo. Porque a gente está vivendo, do ponto de vista social, uma tragédia nesse país, né? Gente, então, muito obrigado. Vamos para o próximo evento. Obrigado a vocês aí. Adorei.